Olá, pessoal! Eu sou Gabriela Bandeira, líder de comunidade da Genial Care, e hoje no Conversa Genial nós vamos conversar com Alice Túfolo, líder de análise do comportamento aplicada na Genial, sobre os resultados clínicos das nossas intervenções multidisciplinares em aba fonoaudiologia e terapia ocupacional para crianças com autismo. Alice Túfolo é líder de aba na Genial, especialista em transtornos do desenvolvimento, mestre em análise do comportamento experimental e doutoranda em análise do comportamento experimental. Bom, Alice, obrigada por participar, por topar bater esse papo aqui com a gente, contando um pouquinho mais sobre os resultados clínicos da Genial Care. Oi, Gabi, boa tarde. Eu que agradeço, um prazer. Bom, vamos lá. Para começar, a gente sempre fala bastante sobre o fato da Genial Care estar transformando o cenário do autismo no Brasil e construindo uma nova realidade para as famílias que convivem com TEA aqui no país, né? E isso se dá pela busca por resultados cada vez melhores dentro das nossas intervenções multidisciplinares e sempre pensando no padrão ouro. Queria que você explicasse um pouquinho, porque nesse aspecto todos os nossos casos tiveram 100% de evolução, né? Como que foi feita essa medição e o que isso traz para a gente, o que isso possibilita? As métricas e o acompanhamento da evolução da criança é algo extremamente importante para nós. Vou descrever um pouquinho como que a gente tem acompanhado essa evolução, mas sim, 100% das nossas crianças apresentam evolução, e a gente faz o uso das métricas do acompanhamento de evolução das crianças aqui dentro, também como um norte para a gente ir recalculando a rota da nossa intervenção. Então, não é muito surpresa para nós todas as crianças apresentarem algum tipo de evolução, porque a gente está, de fato, acompanhando, e quando não há evolução que a gente julga pertinente para essa criança, a gente já reorganiza toda a intervenção para que ela contemple, né? Então, hoje, a gente usa um protocolo padrão ouro, que é a Vineland 3. A Vineland é um protocolo que a gente fala de medida indireta, então é uma entrevista com os pais de comportamentos adaptativos. Então, são perguntas que vão trazer a perspectiva dos pais em relação aos seus filhos, das habilidades deles no dia a dia, né? O que é extremamente relevante para nós, porque nos conta do impacto que a nossa intervenção está tendo na visão da família no dia a dia. Nós aplicamos a Vineland numa média de a cada 6 meses, e a gente pega uma medida dela que chama GSV. O GSV, ele compara a criança com ela mesma. Então, a gente consegue ter uma real dimensão do quanto que essa criança, comparado com ela mesma, e não com crianças de outras idades, não, né, com um grupo, está evoluindo ou não. A gente usa também as métricas de comparação com a idade para entender, para dar um norte, né, de onde a gente precisa ir. Mas para mensurar a real evolução da criança, a gente usa essa métrica. E de todas as crianças que estão com a gente há mais de 6 meses e que a gente reaplicou a Vineland, 100% tiveram evoluções em todos os domínios dela, né? Para além disso, tanto a área de aba, quanto de TO, quanto de fono, então análise do comportamento aplicada, fonoaudiologia, terapia ocupacional, desenvolveu métricas de acompanhamento para a sessão em si. Então, a Vineland é essa avaliação que a gente vai ver a cada 6 meses. Essas outras métricas são métricas que são coletadas em cada uma das sessões e que dão um norte e uma fotografia do como que está a criança naquele momento em relação àqueles aspectos. Então, só para ilustrar um tanto o que eu estou dizendo, para o ABA, a gente olha para uma métrica que está vendo a redução de dicas durante a sessão. Então, imagina que o terapeuta ele vai ensinar determinada habilidade para aquela criança. Ele dá uma ajuda, né? A gente vai ensinar o que a criança não sabe fazer. Então, nesse sentido, o terapeuta ele dá uma ajuda para a criança realizar aquela ação. A gente mensura o quanto essa ajuda está sendo possível de ser retirada, né, aos poucos.
A gente também olha para o aumento dos pedidos da criança. E isso é uma métrica em comum entre TOABA e Fono, entendendo que a comunicação ela é um dos grandes impactos nas crianças com autismo e é uma das grandes coisas que estão em déficit e que precisam ser desenvolvidas, independentemente de qual que é a característica, e que é a base da socialização do ser humano, é a base de resolução de problema, é a base de ser uma pessoa adaptada no ambiente, é se comunicar, né? Acho que a hora que a gente pensa em você ir para um outro país, que as pessoas não falam a sua língua, que você não está nem entendendo, nem conseguindo expressar, você consegue vislumbrar o grande impacto que é de conseguir estar nesse ambiente, né? Então, a gente entende que olhar para o desenvolvimento dessa habilidade de pedidos e a gente garantir que ele está ascendente é extremamente importante e é uma base para o desenvolvimento de outras habilidades também. Então, essa é outra métrica que a gente olha. Uma outra métrica que a gente olha é o aumento dos segmentos das demandas, né? Assim, então, a criança faz o que está sendo solicitado. Entendendo também que quanto mais a criança se dispor a responder, mais a gente tem um feedback de que essa criança está de fato aprendendo, ela está sendo exposta a todas as situações e variáveis que a gente acredita ser importante, ela está com vínculo de algum modo, porque é difícil a gente seguir uma demanda de alguém que a gente não está vinculado, né? Então, é uma medida que nos ajuda a ver muitas coisas. E, por fim, temos uma métrica que é da aproximação da criança ao terapeuta, também pensando nessa parte do vínculo, né? Do quanto o vínculo ele é extremamente relevante para o desenvolvimento das crianças. Quando a gente olha para todas essas métricas, 100% das nossas crianças têm evolução nessas métricas. Eu não vou dizer aumento, porque nas barreiras, por exemplo, a gente está olhando para uma redução, né? Mas tem uma evolução do que a gente acha que é importante e necessário para o desenvolvimento dessa criança e da implementação, de fato, da intervenção de forma efetiva. Bom, Alice, e nessa pergunta, né, respondendo a primeira pergunta, você traz bastante sobre a questão desses indicadores, como é o caso da Vineland. Como que vocês escolheram essas métricas e qual que é a correlação delas com a real evolução das crianças? A escolha da Vineland foi a partir da consideração que ela é um protocolo padrão ouro, que usa o relato dos pais. Nesse sentido, a gente consegue ter uma visão mais ampla em relação à evolução da criança, no sentido da gente não precisar presenciar cada um dos momentos que os comportamentos ocorrem, porque quando a gente usa um protocolo de medida direta, você avalia diretamente cada um dos momentos, que é muito legal também, e que a gente também tem o nosso protocolo de medida direta. Mas esse protocolo de medida indireta, ele nos traz essa possibilidade de acessar diversos ambientes da criança através do relato do cuidador e nos trazer a perspectiva do cuidador em relação à evolução do seu filho, que é um norte extremamente relevante para nós, para a gente considerar que a nossa intervenção está tendo um real impacto. A gente entende que os pais precisam também estar impactados, né? Então, essa medida, ela nos traz um pouco esse parâmetro. Em relação às escolhas das outras métricas, cada uma tem uma função diferente a partir do que é que a gente está vendo, e uma função para a gente olhar tanto para a evolução da criança, quanto para a própria efetividade da intervenção em si. Então, quando a gente fala, por exemplo, da redução nas dicas ofertadas em sessão, se eu, terapeuta, não estou sendo capaz de dar menos dica para o que eu estou ensinando, eu vou precisar rever a intervenção, porque ou eu não estou dando a dica que é adequada para essa criança, ou eu estou ensinando um alvo que é um alvo que essa criança ainda não está preparada, ela precisa de outros pré-requisitos. Então,
a evolução na redução das dicas, a não evolução na redução das dicas, no sentido de a gente não conseguir reduzir a dica, nos traz um dado sobre a intervenção em si. A redução das dicas, conseguir, né, reduzir as dicas ofertadas para uma criança, leva a um impacto que é essa criança saber fazer essa habilidade de forma autônoma, de forma independente. E aí é lógico que a hora que a criança adquire aquela habilidade de forma independente, né, com alguém solicitando e ela conseguindo fazer sozinha, a gente vai trabalhar essa autonomia da própria criança usar essa habilidade no dia a dia, que vai estar refletido lá na Vineland, né, iria aparecer lá na Vineland a hora que ela começa de fato a usar no dia a dia. Então, a redução de dicas foi escolhida a partir daí. O aumento da busca da criança pelo terapeuta. A gente considera a importância do vínculo na intervenção. Ninguém faz algo, né? Se alguém te para na rua e você não conhece essa pessoa, e essa pessoa começa a te perguntar um monte de coisa e te pedir um monte de coisa, você vai olhar e falar, por que eu vou fazer o que você está me pedindo, né? Assim, eu nem te conheço. O vínculo, ele é importante para a aprendizagem em si, né? E a gente entende que o terapeuta, ele precisa ser legal, ele precisa ser parceiro, ele precisa ser afetivo, e essa criança precisa sentir tudo isso. Se essa criança não está se aproximando desse terapeuta, se ela não está atenta a esse terapeuta, ela vai perder muitas oportunidades de ensino, de novas habilidades, até de uma certa espontaneidade, porque se eu não estou atenta ao outro, eu perco o modelo, eu perco, inclusive, a própria instrução, né? Se eu não estou prestando atenção numa pessoa que está me solicitando algo, eu perco essa oportunidade de responder. Então, para a gente também é um parâmetro de essa criança estar desenvolvendo habilidades de estar mais atento a outro, de estar vinculado, e a gente garante que 100% do que o terapeuta está lá organizando para aquela criança estar chegando de fato nela. Então, essa métrica é uma métrica mais voltada até para a efetividade da intervenção em si, né? Para o aumento, quando a gente olha para os aumentos dos pedidos, eu acho que eu acabei falando um pouco disso no começo da nossa conversa, né? Assim, mas ele foi escolhido porque a gente entende que um dos maiores déficits da criança com TEA envolve a comunicação. Não importa em que nível do espectro que a gente está dizendo, em que nível de déficits em relação à comunicação, mas envolve a comunicação. E o primeiro, na análise do comportamento, a gente chama isso de operante verbal, né? Assim, mas a primeira expressão verbal que uma pessoa tem na vida é o pedido, né? De alguma forma, assim, de um modo funcional para o outro. A gente fala que o pedido, ele é o único operante que favorece somente o falante, né? Nesse sentido, ele se faz extremamente relevante de estar sendo desenvolvido por acabar sendo pré-requisito para muitos outros desenvolvimentos, né? Quando a gente olha para habilidades relacionadas à socialização, à resolução de problema, pensar um pouco em nós, assim, né? Você está numa situação que você não sabe o que fazer, você vai perguntar para o outro, você vai pedir ajuda, você está com uma necessidade específica que o outro pode atender, você vai pedir para essa pessoa. Você está não se sentindo muito bem, você vai descrever e você vai fazer um pedido para o outro. Então, a gente entende que o pedido é, de fato, uma das coisas que mais impacta outras áreas de desenvolvimento, e por isso que a gente olha para isso, e que quando a criança está evoluindo nisso, ela vai estar com pré-requisitos para desenvolver outras tantas habilidades. E quando a gente olha para o segmento da demanda, é uma outra métrica que a gente está olhando para a efetividade da intervenção também e disponibilidade da criança para aprendizagem. Então, se eu estou lá com uma criança que não está seguindo as minhas instruções, que não está disponível para aprender o que eu estou levando, eu preciso me rever. Talvez eu não esteja levando coisas tão interessantes para a criança, talvez eu esteja pedindo coisas dela que ela ainda não está pronta também. Então, é uma métrica que vai nos acender alertas muito mais em relação à intervenção e o que é que a gente precisa mudar. E, de alguma forma,
também fala da evolução da criança de estar conseguindo fazer mais, né? Quando a gente está falando de seguir uma demanda, a gente está falando de modificar o mundo, a gente está falando de saber fazer coisas no mundo, né? Assim, do que está sendo oportunizado para essa criança. Bom, Alice, e acho que nas outras duas perguntas você trouxe uma coisa bem interessante que a gente conversa agora, que é a respeito dessa percepção da família, né? Da percepção das pessoas cuidadoras de como a criança tem evoluído. Então, você fala que a gente usa o Vineland, que é um protocolo que ajuda a gente a trazer também através de depoimentos dos pais, né? O que tem acontecido durante essa evolução. E aqui a gente coleta um dado que é o NPS, é uma pesquisa de satisfação, e a gente tem hoje um dado de valor 100, né? Então, todas as famílias estão completamente satisfeitas com a evolução das crianças e do serviço. Como é que é coletado esse dado dentro do serviço da Genial e o que ele diz também para o pessoal que está, para o time clínico, né, para quem está envolvido na intervenção sobre o que tem acontecido? O NPS ele é uma medida de satisfação, como você falou, ele é enviado para a família por um Typeform a cada 3 meses. Então, a gente tem essa coleta e esse olhar para a satisfação da família dos últimos 3 meses, o que também nos permite, aí olhando para a nossa intervenção, e não só a intervenção, né? Porque quando a gente está falando da satisfação da intervenção para a família, é uma medida que a gente está olhando operações, né? Então, como que está a entrega do nosso serviço a nível a nível mais burocrático até, né? Não é só o terapeuta lá com a criança em sessão, mas esses pais, eles estão se sentindo acolhidos pela Genial, esses pais, eles estão sentindo que suas dúvidas, qualquer questão que apareça a nível da intervenção da criança, desde a parte de não sei o que fazer com meu filho em tal situação, até a parte de estou com essa questão jurídica financeira, se eles estão tendo suporte ou não, né? Então, é um olhar mais transversal mesmo para o serviço como um todo, porque a gente entende que os pais, eles são uma peça da intervenção, uma grande peça da intervenção. Eles fazem parte, junto com todo o time clínico, junto com todo o time da Genial, faz parte dessa intervenção dos seus filhos. Nesse sentido, se eles não estão engajados ou se eles estão descontentes em qualquer nível, é algo que vai impactar diretamente o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente usa essa medida para ir entendendo quais são os pontos de alerta para nós, enquanto entrega do serviço como um todo, para contemplá-los. Tem um campo que é um campo em que os pais podem colocar relatos, comentários. A gente tem comentários assim emocionantes que deixam o coração super quentinho. E a gente deixa esse espaço mais do que para depoimentos para os pais poderem descrever mesmo, assim. Então, tô vivendo XYZ questões, tô com questões com terapeuta, tô com questões com financeiro, tô com questões com agendamento das sessões, por exemplo, porque a gente entende que o padrão ouro que a gente quer entregar de serviço, não só de intervenção, mas de serviço, ele passa por esse lugar de ir pegando os feedbacks para que a gente possa ir nos aprimorando cada vez mais para esse acolhimento e essa entrega. E por último, a gente sempre fala, né, em todas as nossas comunicações e até dentro do time clínico, isso é uma questão muito forte, que é a união desse núcleo multifuncional, né, que reúne a aba, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Queria que você pensasse e respondesse, Alice, olhando para todos esses resultados que você trouxe aqui, tudo que a gente já coletou ao longo desse caminho, o que você acha que essa união, no que você acha que ela agrega e que ela traz diferença no processo e nesses resultados? O ser humano, ele é um só, né? Ele não é fragmentado. Não é possível você dizer, eu vou trabalhar só linguagem, ou eu vou trabalhar só comportamento, ou eu vou trabalhar só desenvolvimento motor e regulação sensorial, emocional, etc. Até porque as coisas, elas se mesclam, né? A hora que eu estou trabalhando linguagem, a linguagem também é um comportamento. A hora que eu estou trabalhando a regulação emocional, entra muito de linguagem.
Então, acho que a gente busca aqui dentro, a gente tem como norte virar uma intervenção transdisciplinar. Hoje ainda não somos, mas é onde a gente quer chegar. Eu diria que a gente é multidisciplinar e alguns processos aqui dentro já ocorrem de forma intermultidisciplinar, mas a gente quer chegar nessa transdisciplinariedade, que é esse lugar da composição inteira do olhar para a criança está sendo feito através desses 3 olhares. Entendendo que a hora que estão os 3 olhares juntos para o mesmo sujeito, ele tem a maior possibilidade e capacidade de se desenvolver. Né? Vou pegar um exemplo concreto aqui na Genial, por exemplo, a gente avalia as crianças. A Vineland, ela é um protocolo de desenvolvimento. Ela não é um protocolo de terapia ocupacional, nem de psicologia, nem de fonoaudiologia. É de desenvolvimento. Então, lá tem todos os níveis e itens que são trabalhados pelas 3 áreas. A gente faz o nosso plano de ensino individual da criança a partir desse protocolo. É o nosso norte hoje. Né? Acho que a gente está sempre aprimorando e é possível que exista em algum momento, algum nível, modificações. Mas hoje a gente faz a partir desse protocolo. Por que a gente faz a partir desse protocolo? Porque a gente consegue garantir que vai estar as 3 áreas, por mais que talvez ainda em um primeiro momento, trabalhando em sua sessão individualmente, trabalhando a mesma coisa. Temos as nossas reuniões multidisciplinares, que são reuniões para a gente alinhar todas as estratégias em relação àquilo que está sendo trabalhado, para todo mundo também trabalhar com a mesma estratégia. Porque a gente entende que você pode pegar a melhor fonoaudióloga do mundo, com a melhor terapeuta ocupacional do mundo, com a melhor psicóloga ABA do mundo. Se essas pessoas estiverem trabalhando coisas diferentes, é quase como se um está puxando a criança para um lado, o outro para o outro, o outro para o outro, né? Se você vira um carro para a direita, para a esquerda, acelera e breca ao mesmo tempo, não dá certo. Né? Então, a gente entende que toda a evolução que as nossas crianças têm também estão na sua maior potência, porque a gente está pensando junto. E tem muitos desafios, né, nesse pensar junto, porque as linguagens são diferentes. Então, por exemplo, um processo que a gente faz aqui dentro é muito legal, assim, com as famílias de orientação parental, é ter uma pessoa orientando a família, a partir das questões da família, e essa uma pessoa, ela vai planejar toda a orientação e toda a intervenção daquela demanda que está sendo trazida, junto com as 3 áreas. Então, se a gente tem lá, se essa uma pessoa é uma psicóloga ABA, por exemplo, ela nunca vai fazer sozinha a orientação, no sentido do planejamento mesmo. Ela vai levar aquela questão que o pai está trazendo para as demais pessoas da equipe das outras áreas e vai ser traçado um plano em comum de orientação que é uma pessoa acompanhando, tirando as dúvidas e conduzindo. E a gente está tendo um trabalho já de olhar para esse momento com uma linguagem única. Porque hoje, o que acontece? E a gente viveu isso no início, estamos nos aprimorando, né? Sempre, assim. Pedidos, por exemplo. A análise do comportamento chama pedidos de mando. A fono vai chamar de pedido. E aí a família fala, calma, é manda ou é pedido? A nomeação das coisas no mundo, a gente chama na análise do comportamento de tato. Para terapeuta ocupacional, tato é algo mais voltado para o sentido tátil, né? Assim, isso para a família, se não está alinhado, acaba virando. É algo tão simples, mas é gigante, né? Na hora da orientação e do outro estar recebendo uma informação precisa. Então, a gente entende que esse alinhamento que a gente tem é algo que dá uma segurança maior para a família, que ela consegue ter mais clareza do que está sendo trabalhado também, desenvolvido no filho dela, que a gente garante que esteja todo mundo olhando para a mesma coisa, desenvolvendo do mesmo modo, com as mesmas estratégias,
e chegando num ponto em comum para a maior potência de desenvolvimento dessa criança. Alice, muito obrigada. Eu acho que você falou bastante, não só sobre essa questão dos resultados, que é o que a gente queria trazer aqui nesse papo, mas também sobre a importância desse olhar multidisciplinar, né? O que você disse que a gente está tentando chegar nesse transdisciplinar, e trouxe uma visão muito legal também sobre toda essa questão de evolução. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Gabi, foi um prazer.